Em 2 dias que eu tive para preparar essa apresentação, realmente foram 2 dias corridos, porque eu tinha outros compromissos. Mas vocês vão me perdoar, eu vou focalizar alguns aspectos e espero que eles sejam de utilidade, pelo menos para vocês meditarem a respeito disso. Estou vendo que aqui a idade, a faixa etária é uma faixa etária razoavelmente avançada, então vocês devem ter filhos e netos, então acho que isso vai ser útil exatamente nesse sentido. De qualquer forma, fiquem à vontade para fazer perguntas no fim e, se não entenderem alguma coisa, por favor, absolutamente à vontade, se quiserem interromper, interrompam, sem nenhum problema. Eu queria pedir que apagasse ou diminuísse um pouquinho a luz, pode ser? Isso, talvez melhor. Ok. Como é que faz para passar aí? Passa? Ok, faz o seguinte, ok. Então, vocês vejam uma coisa, eu vou falar aqui mais de uma forma mais, afinal, vou focalizar mais um aspecto das emergências que a gente vê todo santo dia aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, que são aquilo que a gente chama de causas externas. O que são causas externas? É atropelamento, queda, tiro, facada, afinal, coisa assim que agride o organismo externamente, diferente de infarto ou de acidente vascular cerebral, que é uma doença interna. Mas, de qualquer forma, para vocês terem uma ideia, essa é uma área na qual eu tenho me dedicado bastante, e vocês vejam que, olhando os dados de 2004, nós temos aproximadamente 130 mil pessoas, esse dado é subestimado, devemos ter 150 mil pessoas por ano que morrem. Faz o seguinte, isso significa, volta para trás, significa que nós temos 12 mil mortes por mês, 400 mortes por dia e 17 mortes por hora. Isso é uma coisa interessante, eu estou mostrando para vocês, porque quando cai um avião da TAM que mata 200 pessoas, fica meses falando a respeito disso. E a gente esquece que nós temos 2 aviões da TAM todo dia que caem no Brasil e ninguém dá bola. Então, esse é um tema que realmente eu acho que merece pelo menos a meditação por parte de vocês. O seguinte, aqui uma tabela meio complicada, mas para vocês terem uma ideia, esses são dados oficiais do Ministério da Saúde, mostrando dados de 1980, de 1996 e 2004. Então, vocês vejam que, obviamente, de 80 para 2004, houve uma mudança, um aumento da população. E, por isso, houve também um aumento das mortes por doenças do aparelho circulatório, infarto, acidente vascular cerebral e por câncer, que aumentaram. Mas, se vocês olharem porcentualmente, o número o aumento das causas de morte por doença do aparelho circulatório por câncer praticamente acompanhou a evolução da população, porcentualmente a mesma. Agora, observe o que aconteceu com aquilo que chama de causa externa. Então, aqui de 70 mil em 1980 foram para 130 mil em 2004. Faz o seguinte. E o que talvez seja mais crítico é que, se a gente analisar, por exemplo, acidentes de transporte, a porcentagem das mortes por acidente de transporte em 1980 é 29%, em 2004 é 28%. Aumentou o número, mas faz parte do aumento da população. Vejam os suicídios, mesma coisa, 5,5% em 1980, 6% em 2004, praticamente não mudou. Mas observem um outro aspecto, faça o seguinte. Então, de 1980 a 2004, em 24 anos, praticamente não houve um aumento significativo de mortes por acidentes automobilísticos ou por suicídios. Faça o seguinte, a não ser talvez no caso das mortes por acidente por veículo automotor, as mortes por motocicleta. Em 1996, 725 pessoas, em 2005, 7 mil pessoas praticamente. Eu que trabalhei durante praticamente quase toda a minha vida no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, o acidente de motocicleta é uma coisa incomum. Hoje em dia é uma das situações mais frequentes que se atende. E as razões eu não preciso contar para vocês, só vocês andarem de carro para as ruas de São Paulo. Faz o seguinte. Agora, observe um aspecto que eu acho que é muito importante. Comparando os mesmos dados de 80 para 2004, agora comparando as agressões, os ferimentos por arma de fogo e as quedas, vocês vejam que as agressões passaram de 20% para praticamente 40%. As mortes por ferimento por arma de fogo de 12% para 30%. E as quedas de 3% para 5%.
Que tem aumentado as quedas é compreensível como causa de machucado, de morte, é porque a população está envelhecendo. Mas, infelizmente, o que não é cabível, que tenha aumentado progressivamente os ferimentos, as mortes por lesões por arma de fogo e por agressões. Então, o aumento foi de 2 a 3 vezes, enquanto que todas as outras causas ficaram meio menos estáveis. Esse é um grande desafio. É um desafio do ponto de vista social, cultural. Eu acho que todos nós devemos nos empenhar no sentido de tentar evitar que isso aconteça. Em outras palavras, eu entendo que é muito difícil estabelecer uma política de saúde nesse sentido, mas é um investimento que nós temos que fazer. Todos nós, tanto os médicos como os não médicos, têm que investir no sentido de tentar baixar as causas que levam a esse aumento fantástico de mortalidade por agressões. É o seguinte, e o que é talvez o mais trágico, que quando vocês olham a idade dos doentes, idade de 10 a 14, de 15 a 19, 20 a 24, vejam que os ferimentos por arma de fogo são praticamente o dobro dos ferimentos de acidentes de transporte e praticamente também muito mais do que qualquer outra, o conjunto de causas externas. Faz o seguinte, e quando comparado com câncer e outras doenças, vocês vejam que os ferimentos por arma de fogo matam mais do que, muito mais do que câncer, do que todas as outras doenças. Então, o problema não é questão de ter uma arma de fogo ou não ter uma arma de fogo, é de entender quais são as causas que levam o jovem, frequentemente uma pessoa de 15, 16, 20 anos, a matar e a ser morto por um ferimento por arma de fogo. Evidentemente um desafio, e eu um dia até volto a falar com vocês daqui a algum tempo. Vamos lá. Pode passar o seguinte. Só para vocês terem uma ideia, em São Paulo, em 2004, quando vocês olham o estado de São Paulo, as diferentes causas de morte, acidente por veículo automotor, suicídio, homicídio e outras causas, as outras causas basicamente são queimaduras, quedas, assim por diante, esses são os dados da cidade de São Paulo. Veja que metade das mortes por causa externa em São Paulo é por homicídios. Então, definindo claramente um perfil social, econômico, cultural de uma cidade que é a cidade teoricamente mais diferenciada do país. Pode passar o seguinte. Muito bom. Dentro desse panorama, quais são algumas medidas que podem ser tomadas? Faz o seguinte. A primeira coisa, eu acho que é um princípio fundamental, é que ao fazer qualquer tipo de ou prestar qualquer tipo de ajuda, o importante é não prejudicar a vítima. Portanto, tomar medidas que não agravem a situação. Por outro lado, se algum de vocês tiver interesse, ele pode ser treinado para um atendimento melhor, mas não se metam a fazer o que não sabem fazer. E lembre-se de uma coisa fundamental, que às vezes é melhor não fazer do que se meter a fazer coisas que não sabe e que pode prejudicar mais a vítima. Peça ajuda a pessoas mais experientes. E realmente uma outra coisa importante, vou dar alguns exemplos aqui, tome cuidado para não transformar-se em vítima. Às vezes você vai querer atender alguém e sem querer, evidentemente, você acaba se prejudicando. Então cuidado com isso. Seguinte, então veja bem uma situação, por exemplo, eu sou uma criança, sei lá, 2 anos de idade, 3, que caiu e se machucou, está vendo? Então isso deve ter acontecido em grau maior ou menor na casa de todos vocês. O que se faz numa situação dessa? Nada, lava, faz cafuné, faz carinho, dá uns beijinhos e não inventa a moda de botar remédios antissépticos, desinfetantes, álcool. Isso só prejudica a criança ou a pessoa vítima disso. Então, por favor, lembre-se, quando tiver algum machucado, a única coisa que tem que ser feita é lavar com água e sabão, ponto final. E depois cubram para que a pessoa não sinta dor. Não usem produtos químicos. Para o seguinte, uma situação como essa, tem um exemplo, uma figura de alguém que se machuca e tem uma perda de sangue aqui no braço, o que deve ser feito quando vocês encontram, quando isso acontece com vocês? Mais uma vez, não fiquem inventando moda. A única coisa que eles fazem é a coisa mais simples do planeta. Pega um paninho limpo e põe em cima e comprima localmente. Só isso. Como todos nós temos uma coagulação em questão de 5, 10 minutos, a não ser que tenha uma grande lesão de uma artéria que existe sangue, aí o sangramento vai parar. Obviamente,
cada vez mais tem pessoas de idade que usam remédios para não coagular o sangue porque tem infarto, tem medo de ter infarto, usa aspirina, usa Plavix e não sei o que mais. Logicamente, nessas condições, o sangramento é mais difícil de controlar. Mas o que faz? Basicamente nada, a não ser comprimir localmente. Se o sangramento continuar, o que faz? Nada leva o doente ou a vítima para algum serviço de emergência. Não se metam a fazer outras coisas. É o seguinte, aqui ferimentos por objetos que penetram no corpo. Aqui um senhor que fez uma tentativa de suicídio com uma faca. Aqui um menino que estava brincando de atirar seta um no outro e essa seta entrou na barriga. Aqui um rapaz que levou uma facada nas costas. Vamos imaginar que aconteça que vocês encontrem uma pessoa. O que vocês vão fazer? Nada, mais uma vez. Não tirem o objeto penetrante. A coisa mais grave, mais crítica que vocês podem fazer é tirar essa faca ou essa flecha ou qualquer coisa que seja. Que eventualmente esse instrumento machuca, mas ao mesmo tempo ele bloqueia. Ele funciona como uma espécie de rolha. Se você tira, ele começa a sangrar ou sai fezes no abdômen, assim por diante. Então, o importante é saber que não deve se fazer nada no sentido de tirar qualquer tipo de coisa assim. Aqui veja uma situação que às vezes assusta, que é uma moça que levou uma facada nas costas, o que está saindo daqui é gordurinha de dentro da barriga. Tenta botar isso para dentro? Não, pelo amor de Deus. Proteja, feche e não faça mais nada. Mais de uma vez não me invente de botar remédio em cima. E aqui uma situação mais dramática, é o seguinte: o indivíduo deu uma facada e está com todo o intestino fora. O que faz? Faça o seguinte: o que faz nessa condição? O seguinte. Ok. O que faz nessa situação? Uma coisa muito simples. Pega um paninho limpo, dá uma limpadinha aqui em volta, tira o sangue, bota em cima e não faça mais nada. Eu tenho assistido várias vezes a pessoas bem intencionadas que vão lá e simplesmente tentam botar as vísceras para dentro do abdômen. Machuca mais, não adianta, e não resolve absolutamente coisa nenhuma. Então, simplesmente protejam com um pano limpo e mais nada, e levem, evidentemente, o doente, a vítima, para um serviço de emergência. Seguinte, com uma certa frequência, uma das coisas mais comuns são fraturas, ossos quebrados. Certo? Então, aqui um rapaz caiu e machucou. O que eu faço? Seguinte, é uma coisa muito simples. A única coisa que vocês devem fazer é imobilizar essa fratura. O que é imobilizar a fratura? Não tem, se o osso está dobrado, proibido tentar botar no lugar. Deixa ele dobrado do jeito que está. O que vocês fazem? Apenas imobilizem para diminuir a dor e evitar que a situação se agrave. Imobilizar como? Extremamente simples. Olha, você pega a Folha ou o Estadão, ou qualquer coisa, que são jornais bem grossos, embrulha o braço e, você entendeu? Vocês fazem isso daqui que está aqui, vocês estão vendo? Simplesmente para manter imobilizado. Em hipótese nenhuma, tentem corrigir distorções ou reduzir fraturas. Isso só vai servir para agravar a situação. Então, no primeiro atendimento, simplesmente imobilizem a fratura. O seguinte. E daí o que? Vocês fazem uma vez imobilizado, põe um pano qualquer para que ele fique com o braço parado e tenha menos dor e menos incômodo. A mesma coisa é o seguinte: se tiver alguma perna quebrada, vamos imaginar que tem uma fratura aqui. O que vocês vão fazer? Você imobilizar. Como é que se imobiliza a perna? Da forma mais simples do mundo. Usa a outra perna para imobilizar as duas. Então o que você faz? Coloca aqui um cobertor, alguma coisa, uma toalha no meio das pernas e simplesmente endure. Mais nada. Certo? Mais uma vez, desculpe ter insistindo tanto nisso, mas mais uma vez insisto no sentido de não fazer, não tentar modificar a posição, simplesmente imobilize, para o doente poder ser transportado sem dor e sem risco de agravamento por serviço de emergência. Seguinte, e se tiver uma queimadura? Aqui uma criança que foi brincar e caiu alguma coisa assim, o que a mãe fez? Fez o que deve ser feito, de colocar o bracinho dela dentro de uma bacia de água. Ou então aqui, uma queimadura, abre a torneira, põe a mão embaixo. Eu vivi cenas, talvez os mais antigos aqui devem ter vivido, de mãe bem intencional, evidentemente que colocava pasta de dente, que colocava teia de aranha, que colocava um monte de coisa. No final, pelo amor de Deus, mais uma vez, ponham aquilo que
existe disponível em qualquer lugar do planeta que chama água. Certo? Então, o que vocês fazem? Tem uma queimadura ou tem qualquer tipo de substância mais quente, irritante, lavem com água, proteja com um pano limpo e não façam mais nada. Certo? Não esqueçam que quando nós estamos vivos até hoje, porque simplesmente nós temos em nosso interior uma capacidade de resposta a qualquer tipo de agressão e faz com que o nosso corpo realmente reaja, corrigindo e se preparando por uma cura espontânea, sempre faz um corte, não fazendo nada e acaba sarando espontaneamente. Quando vocês colocam metiolato, mercúrio-cromo, álcool, qualquer coisa dessa aqui, isso é uma substância irritante, mata as bactérias, talvez, agora que mata as células de vocês, com certeza. Então não usem nada, simplesmente limpem e imobilizem. Seguinte, se tiver uma queimadura, não mais uma queimadura, mas algum de vocês tiver um acidente e for assim, realmente tiver se pegando fogo, a roupa, assim, o corpo inteiro, o que vocês não devem fazer é sair correndo à procura de ajuda. A coisa mais simples, mais uma vez, é deitar no chão e enrolar, de modo que seja mais fácil de diminuir, de apagar esse fogo. Certo? Não precisa fazer mais nada não sei isso. Claro que vão ter consequências e sequelas, mas seria de qualquer forma, e dessa forma provavelmente muito mais graves. Seguinte, esse é um aspecto também muito importante. Vamos imaginar que vocês tenham uma queimadura, uma irritação nos olhos por algum produto químico. O que você tem que fazer? É ficar limpando, sim, com o quê? Mais uma vez, um ingrediente fundamental que chama água. Se tiver alguma coisinha dentro do olho, um pedacinho de qualquer coisa, por favor, nunca tentem tirar isso, sabe, colocar com um lencinho, vamos tentar tirar. Não. Isso é a forma de agravar a lesão. Então, o que vocês fazem? Se for queimadura com produto químico, água. E se for algum corpo estranho, qualquer casquinho de vidro, de qualquer coisa, tampem o olho e não façam nada. Vamos até um serviço de emergência para que isso seja feito com cautela. Não se metam a tentar tirar. Certo? Seguinte. Algumas rápidas palavras a respeito de corvos e animais peçonhentos. Para o seguinte. O que a gente faz se tiver alguém que for mordido por cobra? O seguinte, é razoavelmente comum que a tentativa seja de pegar uma faca afinal, tentar fazer um buraco, então tirar, até chupar aquela parte para tentar tirar o veneno. Isso daqui é tolice total e só serve para aumentar a lesão. O que vocês têm que fazer? Não use, não corte localmente e também não dê líquido por boca para a vítima, não faça nada, simplesmente levem ela para um serviço de emergência, onde ela vai receber os cuidados que ela tiver que receber. Não faça nada localmente. Vocês vão sair daqui a pouco dizendo que realmente a minha palestra não é o que fazer, é o que não fazer. Mas é exatamente isso que eu quero que seja transmitido a vocês. O seguinte, essa é uma situação na qual vocês vão fazer alguma coisa. Vamos imaginar que vocês estão batendo papo, alguém já bebeu um pouquinho, aí de repente come um pedaço de carne e daí a pouco começa não consigo respirar, e não consegue falar também, simplesmente vocês veem que ele fica agitado, tentando respirar sem conseguir. Então, obviamente, eu como cirurgião posso fazer algumas coisas que vocês não sabem fazer um buraco aqui na traqueia, fazer ele respirar diretamente, vocês não sabem fazer isso. Além de mesmo eu como cirurgião, no meio do mato, não tenho uma faca, um bisturi para fazer isso. Então, o que pode ser feito? É uma coisa muito simples, e que vocês podiam treinar entre vocês mesmos. Para o seguinte, é fazer assim, um de vocês vai atrás, põe as mãozinhas no abdômen do doente e aperta. Então, o pouco ar que tem dentro do pulmão acaba sendo eliminado e eventualmente desloca aquele pedaço de carne que estava entupido a traqueia. Está claro isso? É o seguinte, então veja aqui uma figura que não é muito feliz, mas de qualquer forma aqui está a mãe com o moleque engasgado, a mãe põe as mãos no abdômen do moleque e apertando assim, o ar que tem lá dentro acaba sendo expelido e eventualmente o corpo estranho cai, sai também.
Essa é uma medida que pode ser feita e que, volto a insistir, a gente devia treinar para aprender a fazer facilmente. Seguinte, em criança pequena, o engasgo evidentemente não dá para fazer aquilo, mas a criança pode ser colocada em cima dos joelhos, com a cabecinha para baixo e apertando com a mão as costas dela, ou então apertando a barriguinha com os dedos, vocês estão vendo aqui, certo? Numa tentativa, mais uma vez, de aumentar a pressão dentro do abdômen, ou mesmo dentro do tórax, para que esse aumento empurre o corpo estranho com o qual se engasgou para fora. Seguinte, algumas rápidas noções de resgate. Vocês estão na rua e de repente acontece um acidente qualquer, ou, por exemplo, alguém que fica preso numa corrente elétrica e está vendo está virando, digamos, está se transformando num indivíduo que está sendo eletrocutado. Vocês estão vendo ele no chão, tentando se soltar sem conseguir. O que vocês vão fazer? Logicamente, se tiver jeito, desliga a energia elétrica. Se não tiver jeito de desligar a energia elétrica, o que vocês não devem fazer é ir lá e pegar ele para poder puxar, porque vocês também vão fazer parte dessa agressão. Então, tentem fazer alguma forma, ou se tiver luva, se protege com luva, se não, tente empurrá-lo, fazer qualquer coisa para tirá-lo dessa descarga sem fazer um contato direto. Seguinte, por outro lado, vamos imaginar que vocês estão na praia, vocês estão num barco e de repente tem alguém se afogando aí. O que vocês vão fazer? Não vão se jogar na água para tentar tirar essa pessoa de dentro, porque vocês também podem se transformar em vítimas. O indivíduo que está morrendo afogado, ele quer viver. Então, se alguém se jogar na água, ele vai se agarrar nesse alguém e vai levá-lo para baixo também. Então, o que vocês vão fazer? Se estiverem na beira, afinal, pega um pedaço de pau, qualquer coisa que vocês possam e tenta tirar ele da água dessa forma. Se tiver num barco, não põe ele dentro do barco, mas simplesmente façam com que ele se agarre ao barco para poder ser levado, para não afundar. Certo? Isso é fundamental. Não se meta a querer resgatá-lo ou puxar para cima, não, porque realmente vocês correm o risco de cair na água também e de uma vítima ter duas. Seguinte. O que é mais comum realmente são acidentes de automóvel, em que você tem vítimas e aí você chega lá perto, o que você vê? Uma pessoa meio para dentro, meio para fora do carro, o que você vai fazer? Tentar botá-la de pé, andar? Nunca. Você vai fazer simplesmente puxá-la para fora do carro, ou nem puxá-la, mas deixá-la paradinha aqui embaixo, fazendo com que, dando tempo para que ela possa ser resgatada pela equipe de bombeiro, de resgate afinal. Seguinte, então veja, se tiver que deslocar alguém que sofreu um acidente, por favor, nunca levantem o tentem, vão ficar de pé, não sentar, não, exatamente o contrário, vão ficar deitados. O que você vai fazer? Se tiver que transportar, puxa pelos ombros ou puxa pelos pés, deixando deitadinho no chão. Se vocês quiserem tentar movimentá-lo para levantar, pode ser que, tudo bem, mas você corre algum risco que eu vou mostrar daqui a pouco. E uma vez, é o seguinte, anterior. Ok. Não, anterior, desculpa. Agora é o seguinte. Ok. Então, uma vez, digamos, deslocado, eventualmente sempre proteja a pessoa quando houver necessidade do frio, porque ela vai ficar durante um tempo determinado deitada no chão, eventualmente. Então, se a temperatura estiver baixa, não esqueça de protegê-lo de alguma forma. É o seguinte. Então, e outra coisa importante, toda vez que for mobilizar uma pessoa, se ela está deitada de costa e por alguma razão, por exemplo, para colocar um cobertor, se vocês quiserem que ela mude de lado, a mudança tem que ser na horizontal, tem que ser assim, sem dobrar o corpo, certo? Está vendo? E quando for imobilizar, a imobilização, digamos que precisa ser transportado de um lugar para outro, a 100 km de distância, o que vai fazer? Procura colocá-la em cima de alguma prancha no sentido de uma tábua qualquer, uma rígida, e coloca algumas ataduras, assim, digamos assim, para evitar que ela se movimente, que ela caia. Por que isso daqui? Para o seguinte, eu vou dar um exemplo do que aconteceu com um moço que teve um acidente de automóvel, teve um trauma craneoencefálico, ele está aqui entubado na UTI, só que todo mundo olhou para a cabeça e ninguém, quando ele foi resgatado, ninguém olhou para uma outra parte do corpo, que é a coluna.
Isso aqui é uma tomografia, uma imagem da coluna dorsal. Cada uma dessas coisas aqui, uma vela quebrando, olha aqui o que aconteceu. Quebrou. E exatamente nessa localização passa a medula, que leva os nervos para as pernas. Então, muitas vezes, uma pessoa fica paraplégica, ou seja, paralítica de um certo lugar para baixo, por causa do acidente, mas principalmente por causa do acidente, seguido de um resgate inadequado, em que o doente é colocado de pé, imobilizado de uma forma... Então, por isso mesmo, se tiver algum problema de saúde, de preferência, não tome medidas radicais, apenas tente imobilizar o doente do jeito que eu falei. Seguinte, e se tiver um acidente de motocicleta, certo? O indivíduo caiu da moto, o carro bateu nele. Então, em primeiro lugar, para tirá-lo do meio da estrada, faça aquilo que eu acabei de falar, de não pegá-lo em 2 ou 3 e levá-lo, mas simplesmente de arrastá-lo para um lugar mais seguro. É o seguinte, por outro lado, quando tem um capacete, a remoção desse capacete, se for possível não fazer, tanto melhor. Mas se porventura tiver que fazer uma remoção, evitem, olhem para a minha cabeça, evitem sempre de fazer movimentos que possam fletir ou dobrar a cabeça. Então, na verdade, para tirar o capacete, alguém precisa segurar a cabeça do moço e o outro tira delicadamente, olha, cabecinha parada, para o seguinte. E depois, eventualmente, tem algum sistema, não precisa ser nada de tão sofisticado assim, mas colocando um pano, alguma coisa, para ele não mexer a cabeça de qualquer forma, nem dos lados, nem para frente, nem para trás. Por quê? Para o seguinte. Olha o que aconteceu com o moço que teve uma fratura dessa hora. A cabeça dele está aqui em cima, essa daqui é a coluna. Olha o que aconteceu aqui. A coluna devia estar assim, retinha. Quebrou aqui. Esse não vai ficar paraplégico, esse vai morrer. Simplesmente porque ele foi movimentado de uma forma que não devia ter sido movimentado. Certo? Então, cuidado. Não movimente particularmente a cabeça, mas o corpo como um todo também, quando tiver que ser removido na horizontal, sendo arrastado e não puxado para cima de outra forma. Seguinte, algumas básicas, noções muito simples, pelo amor de Deus, de reanimação. Noções de reanimação que pode ser usada tanto em vítimas de acidentes como esse aqui, mas pode ser usada em vítimas de infarto, em vítimas de acidente vascular cerebral, em vítimas de convulsões, assim por diante. E, pelo amor de Deus, essas são informações básicas e não se metam a fazer isso se não tiverem algum treinamento adequado. Mas para vocês terem uma ideia, faço o seguinte. Primeira coisa, quando tem alguém deitado no chão inconsciente, precisa prestar atenção para ver se essa pessoa está respirando ou não. Que a respiração é a coisa mais importante. Se eu pedir para algum de vocês, para todos vocês, aliás, encher o peito de ar e segurar o fôlego, quanto tempo vocês vão ficar sem respirar? 2 minutos? Os treinados. Os não treinados, em 1 minuto, vão ficar morrendo de falta de ar. Então, na verdade, a primeira prioridade de qualquer tipo de reanimação deve se garantir que a pessoa esteja respirando adequadamente, ou pelo menos respirando alguma coisa. Por outro lado, é importante que, além da respiração, se cuide e se veja se o coração está batendo ou não. Deixa eu pedir ponham os 2 dedinhos de vocês no pescoço de vocês e tentem achar nessa localização, logo atrás do gogó aqui, se tem um lugar onde vocês percebem um pulso. Essa daqui é a circulação que vocês podem avaliar de uma forma extremamente simples, simplesmente palpando aqui em cima. É mais fácil do que palpar o pulso aqui na mão ou no pé. Certo? Então, vocês vendo isso daqui, se o indivíduo não está respirando, se o indivíduo está sem pulso aqui, faz o seguinte, evidentemente alguma medida precisa ser tomada. Uma das medidas a ser tomadas, uma coisa extremamente simples, vamos imaginar que o indivíduo tenha um desmaio qualquer e caia de costas. O que acontece quando ele cai de costas? Por ação da gravidade, todo o queixo e a língua vão para trás. Então, por mais incrível que pareça, uma das causas de morte depois do desmaio é simplesmente porque a língua está tampando a via aérea. Então, o indivíduo não consegue respirar simplesmente porque a língua está lá para trás. Qual é a medida para ser tomada? Coisa mais boa do planeta. Simplesmente ou levanta o queixo ou bota a cabecinha dela um pouquinho mais para trás.
Se for um acidentado, não é para pôr a cabeça para trás pelas razões que eu mostrei. Aí pega o queixo e puxa o queixo para frente. Só isso, eventualmente, pode salvar uma vida. Certo? Uma coisa extremamente simples. Para o seguinte. Por outro lado, vamos imaginar que vocês percebam que a pessoa não está respirando, que não tem pulso e, portanto, está com uma parada cardíaca. Realmente, a situação, mesmo dentro de uma instituição, é uma situação extremamente crítica. Mas, logicamente, na rua é mais crítica ainda. A chance de alguém se salvar de uma parada cardíaca no meio da rua é praticamente nenhuma. Mas, pode ser. O que a gente faz, então? Uma das coisas é com a vítima deitada aqui a cabeça aqui em cima, aqui são os ombros, aqui, logo tem a barriga que é molinha e tem um osso que é o osso externo que é durinho. Na transição entre o osso externo e a barriga, portanto, bem aqui no meio, nessa posição, coloca-se as duas mãos e tenta fazer ficar com o braço ficado, tenta empurrar, que com isso o coração eventualmente também acaba sendo comprimido e joga sangue para o cérebro e para os outros órgãos. Para o seguinte. E uma coisa que pode ser feita quando a pessoa está sozinha, está aqui ela, então ela faz esses 15 movimentos e depois ela para de fazer os 15 movimentos e faz uma respiração boca a boca. Em que sentido? Enche o seu próprio de ar, põe a boca em cima do nariz e da boca da vítima e insufla 2 vezes. Depois volta a fazer 15 movimentos. Obviamente isso não dá para fazer sem nunca ter treinado, mas de qualquer forma para vocês terem uma ideia do que eventualmente pode ser feito. Seguinte. De qualquer forma, quando tiver alguém desmaiado e você não estiver entendendo o que foi, particularmente se a pessoa está respirando e tem pulso, eventualmente pode ser interessante levantar os pés dessa forma, para facilitar o retorno do sangue de baixo para a cabeça. Certo? Então, eventualmente, uma forma mais adequada de manter o doente esperando uma ajuda. Seguinte. E, pelo contrário, quando o indivíduo estiver vomitando, então você percebe que ele tem náusea, tem desejo de vomitar, necessidade de vomitar, o ideal é colocá-lo de lado assim, para quê? Para evitar que o vômito entre dentro da traqueia, dentro da via aérea, e ele morra sufocado pelo próprio vômito. Então, são apenas ideias genéricas. Seguinte. Então, veja, prestar um socorro com uma pessoa doente ou vítima é importante? Evidentemente, sim. Desde que você saiba o que pode e o que não deve fazer. Então, evidentemente, vocês não vão aprender nada através desse papo de meia hora que eu estou tendo com vocês, a não ser da necessidade de ser treinado, de pelo menos conversar com alguém que entenda disso para poder tirar eventuais dúvidas. Para o seguinte. Mas, na realidade, o mais importante em qualquer tipo de doença aguda que possa matar é a prevenção. Seguramente, se eu fizesse um enquete aqui, uma porcentagem significativa de pessoas que tomam aspirina para evitar um infarto, ou tomam clavite para evitar trombose venosa, ou tomam uma estatina para baixar o colesterol. Isso é prevenção. Você pergunta se isso é bom. Um dia o paganismo me chama aqui, eu vou tentar limpar a cabeça de vocês de uma série de bobagens que aparecem na imprensa. Mas, de qualquer forma, é feito com uma prevenção. O princípio com o princípio é adequado. A única coisa é que o resultado deixa a desejar, mas o princípio é adequado. Com violência, com trauma, com causa externa, a prevenção também é a palavra-chave. Seguinte. E a prevenção pode ser conseguida basicamente pela educação. Seguinte. O exemplo mais simples disso que todos vocês já fizeram, seguramente, de ensinar uma criança a atravessar a rua olhando direitinho, em que pese o fato que os motoristas, muitas vezes, precisam também ser educados e não são, mas de qualquer forma é uma forma de prevenir. É o seguinte. E lembrar que criança, particularmente, é extremamente, passivo ou vítima, eventualmente, de falhas que não são percebidas. Por exemplo, aqui tem 2 crianças brincando e uma está colocando um saco de plástico na cabeça da outra. Isso é a melhor forma de fazer com que essa criança morra. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Outra coisa importante, mexer com tomada elétrica, já falei nisso, ou cortar com uma tesoura um fio elétrico.
Uma criança de 2, 3 anos de idade, ela pode morrer afogada no conteúdo de água desse balde. E lembro em casa sempre de manter produtos químicos longe do alcance de criança, porque eles só não sabem o que é, vão ver qual é o sabor, para que serve, será que é gostoso, será que pode, engole aquilo e morrem por causa disso. Seguinte. Então, veja, não esqueçam que tem vários tipos de venenos que são usados em casa, produtos de limpeza e afinal. E esses produtos devem ser sempre mantidos longe do alcance de criança. Um outro aspecto importante é nunca deixar a criança pequena na cozinha com uma panela que pode ser simplesmente derrubar conteúdo líquido fervendo em cima dela e matá-la por causa disso. A criança pequena pode morrer afogada dentro de um banheiro, dentro de uma privada, então tome cuidado de tampar. Outra coisa importante, vocês estão vendo essa imagem aqui de uma criança que está querendo ver o que tem dentro desse vaso, desse recipiente, então ela se agarra assim. O que acontece? Isso daqui cai. E quando cai essa parte aqui, cai em cima da barriga da criança. Eu, na minha vida de cirurgião, operei vários moleques com uma ruptura de pâncreas, de duodeno. Isso é extremamente grave, os ferimentos, por causa da criança que queria ver o que a mãe tinha colocado lá dentro. Ele se agarrava e puxava e aquilo caía em cima. Então, cuidado com isso. E, obviamente, tanto para criança como para adultos, não esqueçam de não deixar nas escadas coisas que podem induzir a uma queda acidental. Isso é praticamente verdadeiro para pessoa de idade. Seguinte. Obviamente, arma de fogo, se é que vocês têm alguma em casa, tudo bem, o problema de vocês, apenas guardem essa arma de fogo em algum lugar onde a criança não possa simplesmente ter acesso a ela. Eu não preciso dar exemplo nesse sentido. Seguinte, e aí vocês vejam, por exemplo, esse moleque foi lá experimentar qual é o sabor de um fiozinho que vivia no chão, que é um fio elétrico. Olha a queimadura que ele teve aqui. Ele vai ter pelo resto da vida dele uma deformidade altamente, digamos, crítica na boca dele por causa disso. Ou vejam aqui uma criança que foi simplesmente, a mãe pôs ela para tomar banho e esqueceu, água muito quente, e ela saiu desse jeito. Vocês vão achar que mentira. Não é, querido. Tudo isso que estou mostrando são casos, fotos que eu mirei na minha vida no curso do HC. Olha o seguinte. Olha aqui que coisa louca. Esse aqui é um moleque que queria passar para a casa do amigo vizinho, subiu e se agarrou e foi subindo e ele simplesmente perdeu o equilíbrio. Então o que aconteceu? Que essa coisa, estão vendo essas coisas de ferro aqui? Simplesmente está na cabeça dele. Então as crianças têm que ser cuidadas, têm que ser ensinadas, têm que ser supervisionadas, não soltas, digamos, aos seus... Pode passar o seguinte. Isso, na realidade, as medidas. Hoje em dia, eu acabei de mostrar no início da minha apresentação que uma das causas de morte por acidentes que estão aumentando progressivamente são as quedas. Queda que acontece em casa. Uma escada sem uma forma de, digamos, uma proteção para evitar uma queda. Então, pessoa de idade, eventualmente pode cair, que pode machucar e eventualmente morrer. Seguinte, só para vocês terem uma ideia, se vocês pegam crianças de menos de 1 ano, de 1 a 4, de 5 a 9 e assim por diante, nas crianças de menos de 1 ano, a causa mais importante de morte é a sufocação. O que é isso aqui? É uma criança que fica no berço e, afinal, por descuido, simplesmente algum pano, algum objeto simplesmente cobre as vias aéreas e já morrem sufocados. Por outro lado, entre 1 ano e 5 anos, uma das causas comuns de morte em criança é afogamento. E uma outra causa de morte comum é esse verdinho aqui, que são acidentes por veículo automotor. Aí a necessidade de sempre usar cinto de segurança. Agora veja, infelizmente, o que acontece dos 15 aos 40 anos, praticamente, que aquilo que predomina é essa faixinha amarela, o que é? São ferimentos por arma de fogo, tiros dados intencionalmente ou eventualmente acidentalmente. E depois daí para frente, os mais idosos
morrem simplesmente de trauma por quedas. Então, tudo isso exige uma conscientização e adoção de medidas de prevenção. Faz o seguinte. É que são provavelmente os que estão mais longe não estão vendo bem, mas eu vi uma figurinha que mostra um jardinzinho com uma porção de criança brincando. Então, gastem 30 segundos para identificar algumas causas possíveis de acidentes graves nessa figura. Como nós temos ainda algumas imagens, eu vou passar o seguinte, olha aqui. Então tem agulhas, tem abelhas aqui, tem uma criança empinando um papagaio perto da rede elétrica, tem o outro correndo atrás com um pedaço de pau para bater nele, tem uma mulher andando sem capacete ou sem proteção. Aqui tem alguma coisa assim, com umas coisas para cima, uma criança subindo a escada, né? Aqui um lugar para fazer churrasco, uma coisa, um moleque pequeno deixado sozinho numa banheira, um cachorro aqui solto, aqui água, certo? Uma torneira que eventualmente pode deslixar água e particularmente para essa criança pode ser problemático. Mas é uma cena de todo dia. A única coisa que vocês que já têm idade suficiente para olhar isso criticamente prestem atenção. Faça o seguinte, aqui uma outra, a mesma imagem, apenas de uma forma mais clara. Pode passar o seguinte. E aqui dentro de casa, olha que bonitinho. Ok, faça o seguinte. Então veja, duas panelas aqui, um moleque em cima de um sistema, um tapete solto no chão, aqui um produto químico aqui dentro, o outro puxando, isso pode cair na cabeça dele, aqui uma faca solta, um produto químico aqui, um cachorrinho solto aqui, afinal, vocês estão entendendo? A gente olha para isso aqui e não percebe. Comece a olhar isso criticamente quando vocês chegarem em casa e tiverem o neto, o filho de 2, 3, 4 anos de idade. Se a gente não tomar conta deles, eles vão ser vítimas desse negócio. Seguinte. Então, faça o que sabe e, na dúvida, peça ajuda. Faça o seguinte. E eu estou ficando cada vez mais histérico com remédios. Só faço uma pergunta: quem de vocês aqui presente não toma nenhum remédio? Levanta a mão. Olha, deve ter umas 15 pessoas, parabéns. Isso quer dizer que as outras 400 e lá vai pedrada tomam remédio. Não esqueçam que remédios são venenos também. Então, quando o médico prescreve um remédio, vocês olham para cada vez e doutor, esse remédio pode dar algum efeito negativo, ou efeito adverso, alguma reação ruim? Se o médico ficar em cima do muro sem responder, não tome o remédio, é muito simples. Existem alguns textos, eventualmente, que vocês podem consultar. Esse é um texto que foi escrito pelo Martini, que foi meu assistente no Hospital das Clínicas. Esse aqui é um pequeno texto que eu escrevi alguns anos atrás para os meus filhos. Quando eles chegaram na adolescência, eles iam viajar muito sozinhos. Então, aqui as sugestões, se tiver afogamento, se tiver alergia, se tiver dor aqui, se tiver náusea, se tiver, afinal, o que fazer? Faça o seguinte. Aqui são dois trabalhos de um indivíduo que é o John Cook Lane. Apesar do nome dele americano, ele é um brasileiro, mora em Campinas. É um homem que se dedicou muito a falar de primeiro socorro e segurança na criança. Então, eventualmente, esses livros podem ser, acho que pode ser adquirido. Se tiver alguma dúvida, vocês falam com o Adernismo, que ele faz contato comigo, eventualmente posso dar uma sugestão de como adquiri-los. Seguinte. E existe, para algum de vocês que estiver interessado, curso de suporte básico de vida. Aqui tem duas alternativas. Vocês entrando em contato, podem eventualmente encontrar a forma de fazer um curso que dura um dia ou dois, e que permite realmente que vocês fiquem altamente qualificados para fazer medidas iniciais de suporte.
E com isso, o seguinte, obrigado. A gente agradece imensamente o Dr. Dário. Vocês viram que ele teve 2 dias para preparar e fez essa brilhante exposição. E já está convocado para o próximo ano, no dia 6 e 7 de setembro, eu vou entrar em contato com você. Vocês tomem nota também já que o próximo congresso será 6 e 7 de setembro de 2014. Né? Nós temos uns minutinhos e para algumas perguntas, inquietações. Tem uma aqui que diz que se a pessoa for mordida de cobra no mato, eu acho que a cobra só está no mato em geral, né? Mas só vou pedir um pouquinho de compreensão e silêncio de vocês para que a gente possa ouvir as perguntas e respostas. Então, se alguém for mordido por uma cobra no mato, eu sinto muito. A única coisa que vocês podem fazer são 2 coisas. Uma delas, se vocês tiverem algum... No mato vai ser difícil, se você tiver um tipo de coisa de gelo, por exemplo, coloque um curativo, ponha gelo em cima do local. Isso leva a uma vasoconstricção e atrasa mais a absorção do veneno. Não vai ser não vai, digamos, salvar o doente, mas vai dar mais tempo para levá-lo para o serviço de emergência. E outra coisa que vocês fazem, se isso acontecer, tem que matar a cobra. Não matar a cobra como vingança, matar a cobra para levar para o serviço de emergência, para ver qual é o veneno que foi injetado. Porque cada veneno tem o seu antídoto, tá certo? Mas realmente é a única coisa que eu posso falar. Então, a pergunta é se você tiver uma... Pessoal, se tiver colaboração, a gente não vai conseguir. Então, se tiver qualquer tipo de convulsão, de ataque epilético, de qualquer coisa, a coisa que você faz, a melhor coisa que você faz é deixar a pessoa deitadinha no chão, sem querer fazer nada, simplesmente, eventualmente, faz aquilo que eu falei, de ficar imobilizado. Se tiver em função disso contrações, vontade de vomitar, vira de lado e não faz mais nada. Certo? Tem uma pergunta aqui, acho que alguém não entendeu bem, por que arrastar a pessoa acidentada? Faz o seguinte, você imagina o arrastar simplesmente para que ela fique na horizontal. Para não ter o perigo de alguém, infelizmente eu não tive tempo de mostrar todos os problemas, mas eu tenho umas imagens de uma menina que levou um tiro no Ibirapuera 2, 3 anos atrás, um tiro aqui na coluna. Quando ela foi resgatada, tinha uma pessoa pegando pela cabeça, outra pelos pés e ela assim encurvada. Essa é a melhor forma de arrebentar a coluna dela e de causar a lesão. Então, quando eu peço para ser na horizontal, é para não agravar uma eventual lesão existente. Se tiver uma fratura de vértebra e a medula estiver inteira, tudo bem, dá para salvar a vida e deixar que ela não fique paralítica. Agora, se tiver uma fratura de vértebra, vocês começarem a dobrar o corpo dela, vocês machucam a coluna. Então, arrastem e não carreguem de uma forma, digamos, um pela cabeça, outro pelos pés. Tem uma aqui, acho que essa é uma clássica de vocês médicos. Quando o médico diz que você tem virose, o que quer dizer isso? Muito obrigado, doutor. Porque fazer, no caso... Deixa eu só te falar uma coisa. Remédio para virose, tem algumas viroses, a gente tem que ter remédio, mas a tal da virose, estou com dor de barriga, ou estou com qualquer coisa essa hora, não tem tratamento. O tratamento é esperar que passe. E quando vocês tiverem diarreia, pelo amor de Deus, cara, se for uma coisa fantasticamente grave, vamos no serviço de emergência para tomar soro para não desidratar. Mas de preferência, o que é a diarreia? É um mecanismo de defesa do corpo para jogar coisa ruim fora. Se vocês tomam remédio para prender o intestino, ótimo, as bactérias ficam felizes. Elas ficam lá dentro e ficam agredindo vocês mais. Então entenda o seu corpo, entenda que nós estamos vivos e chegamos exatamente em função de uma evolução que aconteceu no passado do tempo e nós aprendemos a nos defender. Eu sempre digo que o melhor antibiótico que tem é água e sabão. Todo mundo que está com uma febrinha vai para o serviço de emergência é atendido por alguém que faz um diagnóstico fantasia e dá um antibiótico para tomar. Não façam isso. É bom, no que vem eu converso com vocês. O que fazer no caso do nariz sangrando? Boa pergunta. No caso do nariz sangrando,
De modo geral, você vai fazer uma coisa simples que vai parar. Fica sentadinho. Por que sentadinho? Porque ficando deitado, o sangue vai mais para a cabeça, então fica sentadinho e aperta o nariz. Só aperta, não vai mais lá. Se sangrar muito, a única forma de parar é enfiando dentro do nariz uma gás, alguma coisa para parar, mas isso dificilmente vocês vão conseguir fazer. Então, sentadinho, quietinho, aperta o nariz e aguarda. 90% das vezes para sem precisar fazer mais nada. Mais alguém? Quanto tempo uma pessoa Só um momento. após uma parada respiratória? Quantos minutos, por exemplo, tem chance? Quantos minutos a pessoa fica viva depois que ela tem uma parada respiratória? Então, essa é uma boa pergunta. Ou seja, se você não agir imediatamente, não adianta nada, o que você vai conseguir viver 4, 5 minutos. Se passar de 4, 5 minutos, você pode fazer o que você quiser, que não adianta mais nada. Portanto, isso que é uma situação incomum. Você chega alguém que está do seu lado e de repente, ele cai no chão e você vai ver, não respira, não bate, aí você tenta fazer. Agora, a chance de reanimação é muito pequena e o tempo é muito curto. Tinha mais uma aqui? Escreve e manda para cá, enquanto a gente vai respondendo o outro. O que fazer quando uma pessoa ingere chumbinho? O que é chumbinho? Veneno de rato. Sobre a queimadura, então, eu queria saber se não tem limite nenhum a pessoa jogar água fria naquela queimadura. Porque a pele vai estar queimando, né? E a água fria não faz mal? Passa de novo que a gente estava. Passa novamente que nós estávamos intertidos com outra coisa. Abrir a torneira em cima da queimadura, né? Não tem perigo nenhum que a água está fria ali e a pele está quente? Não, você pode jogar tranquilamente, que a única coisa que eu peço, se você estiver no meio do mato, não tem água tratada, trata de achar um lugar que tem água limpa, né? Certo? Não tem nenhum esgoto perto dessa hora. Mas desde que a água seja limpa, você deve usar água com temperatura normal de final. Certo? Não água quente, vamos usar o chumbinho. O chumbinho, bom, ainda bem, eu vou sair daqui pensando em uma resposta. Mas eu acho o seguinte, se a pessoa acabou de engolir qualquer coisa que seja, talvez valha a pena tentar ajudá-la a vomitar. Certo? Então, na realidade, vomitar é a coisa mais simples do mundo. Todos vocês devem ter vomitado uma vez na vida e eventualmente intencionalmente. Quando o dedinho na garganta, aperta que a pessoa vomita. Isso pode ajudar. Agora, se não tiver outra alternativa, se tiver já passado algum tempo, tem que levar para um serviço de emergência. Eu tenho uma pergunta que tem uma pergunta. A pergunta é se... Ela vai fazer a pergunta, precisamos ouvir a pergunta. Se quando tem uma picada de cobra, a pessoa queima no local para formar uma bolha, é isso? É fantasia, não? Certo? É fantasia. Sai sem a boa, sem o veneno, mas sem a perna. É isso. E com o veneno. Vai morrer com menos perna e com mais veneno. Eu tenho uma curiosidade, eu ouço muito, doutor Dário, quando socorro passa em UTI e as famílias têm uma dificuldade, por exemplo, de saber o que é um traumatismo craniano, o que é um coma, o que é um coma induzido e o que é morte cerebral. Porque um dia eu fui estava dando uma palestra e aí eu falava de morte cerebral, a senhora falou, não, o meu sobrinho estava com morte cerebral e quando o padre foi lá ele chorou. Eu falei, não chorou. Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse o que é um coma induzido, o que é um trauma, o que é traumatismo craniano, o que é morte cerebral, o que é coma induzido. Explica um pouquinho para eles. Tá. A morte cerebral é morte cerebral. O cérebro da pessoa não funciona mais. É o indivíduo que é um candidato a ser doador de órgãos. Ele nunca mais vai se recuperar. Acabou.
ele vai ser simplesmente um indivíduo que vai ter, que não vai conseguir respirar, não vai conseguir urinar, não vai conseguir fazer nada, desde que não sejam tomadas medidas. E o cérebro, uma vez que está morto, acabou. Certo? De modo que não tem mais recuperação. Nessa altura é alguma coisa, é uma forma de morrer. O cérebro é extremamente sensível à falta de oxigenação. Por isso, voltando à pergunta que me foi feita, quanto tempo demora? Na verdade, uns 4, 5 minutos, não é por causa do coração, não é por causa do rim, não é por causa da pele, é por causa do cérebro. O cérebro rapidamente morre. E quando morre, acabou, certo? Aí não tem o que fazer, ponto final. Quando você fala de coma induzido, se eu pegar um de vocês, puser numa maca e começar a injetar determinados produtos, a pessoa entra, vai apagando, porque nem anestesia, certo? Você vai apagando progressivamente. Determinados produtos realmente provocam uma ausência total de função cerebral e são induzidos por medicamentos. É isso. Hipoglicemia, no caso de hipoglicemia, o que fazer em casa, por exemplo, só tem em casa? Quando você tem em casa fazer hipoglicemia, você faz coisa muito simples. Pega um pouquinho de água, põe açúcar dentro e dá para a pessoa tomar. Agora, hipoglicemia, de modo geral, é abuso de remédio. Então, na verdade, mais uma vez, tome cuidado com o medicamento. Parece que ele não gosta muito de remédio. Não gosto de nada. Tá bom. As questões são muitas, o doutor Dário trouxe inúmeras informações importantíssimas. Nós queremos agradecer a sua presença e você já está convidado. Depois eu vou combinar com você, você denomina a palestra exatamente. O ano que vem eu vou falar para vocês de refluxo, de prisão de ventre, de obesidade, de gases, de colite e de gastrite, tá bom?